Aleluia. Capítulo 26, versículo 22. Aleluia. Santo é o teu nome. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Te abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali uma tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Santo é o teu nome. Graças te damos, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, toma essa manhã. Obrigado por essa mesa que o Senhor preparou para nos assentarmos. Pai querido, Pai amado, abençoe teus filhos que o Senhor despertou, para que conseguisse chegar aqui nessa manhã para glorificar o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, agora fale conosco através da tua palavra. Prepare os nossos corações, meu Deus e meu Pai. Abençoe essa palavra. Faça com que ela venha germinar dentro de nós para a glória do teu santo nome. Eu rendo graças a ti, Pai querido, Pai amado. Já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Podem se assentar. Aleluia. Essa palavra vai falar no capítulo 26, Isaque vai a Gerar por causa da fome. E o interessante, irmãos, que nessa palavra vai mostrar que a Bíblia vai começar no capítulo 26, versículo 1, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Mas o interessante que nós vamos ver nessa palavra, que Deus tinha dado uma direção para que ele não fosse para o Egito. E falou que era para ele ir para uma terra onde ele iria dar a direção. E a Bíblia está falando que ele foi para Gerar. E chegando lá em Gerar, a gente vai ver que Deus vai abençoando a vida dele. Ele vai vivendo algumas situações. Tem um momento que ele diz para Abimeleque que Rebeca era sua irmã, não era sua esposa. Mas a gente vai vendo ele vivendo situações em Gerar. E a gente vai ver que chega nesse momento que ele entende que ele precisa cavar poços ali, poços a qual os filisteus tinham entulhado no tempo do seu pai. E ele começa a dar ordem para os seus servos para cavar, para limpar aquele poço. E ele acha água. E quando o Senhor estava ministrando essa palavra nessa manhã ao meu coração, o Senhor estava falando que é manhã de tirarmos os entulhos. Entulhos. Porque nós vamos deixar com que o Espírito Santo de Deus faça essa obra, para que ache água. Água viva, água que simboliza o Espírito Santo de Deus. Como que o Espírito Santo de Deus vai se manifestar em nossas vidas se estivermos cheios de entulhos? O que é entulhos, irmãos? Porque qualquer lugar que tiver entulhos, a gente sabe que a terra não vai produzir. A gente sabe, se for uma fonte, a água não vai brotar. Ele viu que precisava, porque eles estavam acampados naquele lugar, eles precisavam de água. Os poços já estavam entulhados há muito tempo. E o interessante é que a gente vê que ele tem fé, ele acredita que era o poço da época do seu pai, que dava água. Então ele não olhou para aquela diversidade, ele entendeu que se ele limpasse aquele lugar, a água brotaria, porque ele já tinha vivido essa experiência. Ele sabia que naquele local era um lugar que brotava, que jorrava águas. E aí ele dá ordem,
Só que quando ele vai dando ordem, a Bíblia vai dizer que os pastores começam a porfiar, começam a brigar, começam a dizer, ó, esse poço é meu. Claro, tá limpo, tá dando água. Quem é que não vai querer? Quem é que não quer um poço sem ver, achar ou descobrir que já está dando água, mas entender e nem saber quem foi que preparou aquele poço? Tem muita gente querendo beber água num poço que já está dando água. É fácil você chegar e beber água, mas quem foi que cavou? Quem foi que preparou aquele poço para que a gente possa beber água? Muitas das vezes as pessoas já querem chegar bebendo água, mas não sabe a dificuldade, o trabalho, a luta, a adversidade que deu para que aquele poço fosse aberto. E até fede acreditar em cavar aquele poço, crendo que acharia água. E o interessante é que nessa palavra eles vão porfiando, eles vão brigando, e a gente vê Isaac indo para outro poço e cavando e achando água, porque a bênção estava sobre a vida dele. Então nós precisamos nessa manhã, deixa o Espírito Santo tirar de nós aquilo que é entulho, aquilo que não glorifica, aquilo que não engrandece, aquilo que não edifica. E quantas das vezes nós temos entulhos de mágoas, de ressentimento? Quantas das vezes nós estamos servindo ao Senhor, mas estamos ainda na maledicência, na fofoca, na condenação? Isso tudo é entulhos, irmãos, que precisa ser tirado para que a gente dê água. Porque aí a Bíblia vai me lembrar de João 4, capítulo 4, que fala da mulher samaritana. O Senhor vai dizer que lhe era necessário passar em Samaria. Foi necessário Isaac viver essa experiência, mas mesmo assim nós não vemos Isaac brigando por aquele poço não, porque ele sabia que ele tinha outros poços que ele iria cavar, e ele tinha certeza que eles achariam água. Como era necessário o Senhor passar em Samaria, porque tinha uma mulher que vivia numa vida errônea, mas já tinha consciência que o que ela fazia era errado. Por isso ela tinha vergonha, ela ia naquele poço pegar daquela água num horário onde ela não pudesse se deparar com ninguém, porque ela era condenada. Ela já tinha sido sentenciada por aquela cidade, pelas práticas que ela vivia. Mas aprove um momento do próprio Deus, o Filho de Deus, passar naquele lugar para ter um encontro com aquela mulher, para mostrar para aquela mulher que ele tinha uma água, que quando ela bebesse, rio de águas vivas fluiriam de dentro dela. É necessário esses entulhos serem arrancados de nossas vidas para que a gente produza, para que a gente dê fruto, para que a gente viva as promessas, para que a gente viva as bênçãos do Senhor na nossa vida. E Isaac entendeu que ele não precisava ficar brigando. E nós precisamos entender, se você já chegou nesse entendimento, se você tem deixado esse Espírito trabalhar na tua vida, vai se levantar alguém para te perseguir, para te caluniar, para que você pare, para que você não conclua essa obra, deixando o Espírito Santo de Deus, entendendo que existe águas vivas dentro de nós, e muitas das vezes essas águas ainda não estão fluindo, porque tem entulhos que precisam ser arrancados, que precisam ser tirados, e que muitas das vezes, na maioria das vezes, nós não conseguimos tirar esses entulhos não, só através da palavra, só através do Espírito Santo de Deus, só através dessa misericórdia. E Deus está falando nessa manhã, tem água viva, mas tem entulho que precisa ser tirado. Deixa Deus tirar esses entulhos, deixa ir embora, irmãos, aquilo que não presta, aquilo que não serve, aquilo que não edifica. Porque nós precisamos entender o que edifica e o que não edifica. Se não for para edificar a nossa vida, se não for para edificar a nossa casa, se não for para edificar aqueles que estão à nossa volta, por que tem que continuar dessa maneira? Não é necessário que esses entulhos saiam da nossa vida para que a gente flua, irmãos, para que a gente viva as promessas de Deus,
para que a gente dê água para aqueles que estão sedentos, porque em João 4, versículo 4, essa mulher, quando ela entende a água que estava lhe sendo oferecida, quando ela reconhece que ele é um profeta, porque ele começa a conversar com ela a respeito daquilo que ela estava vivendo, a respeito da vida dela, e ela entende que era o profeta que estava falando com ela, lhe oferecendo uma água que jorraria de dentro dela para uma mudança. E a gente vê que essa mulher, naquele momento, naquele particular ali, porque eu amo essa palavra, porque era ela e o Senhor. O Senhor despede os discípulos. O Senhor não precisa ter uma plateia para ter um particular com aquela mulher. Ele entende que ele precisava estar naquele lugar, ele, ela e ele, e começa a conversar. Quantas das vezes o Senhor não nos tem nos chamado para um particular? Quantas das vezes o Senhor não nos tem nos chamado para um particular, sem precisar nos expor, sem precisar de uma plateia, mas entendendo, não sou eu contigo nessa manhã, sou eu contigo nessa tarde, sou eu contigo nessa noite, querendo mostrar para você, não, esse caminho, essa direção está errada, mas eu tenho algo para lhe oferecer, e esse algo que eu tenho para lhe oferecer é uma água. Não é essa água que você está tirando nesse horário, não é uma água que você vai precisar se esconder para vir buscar, não, é uma água que vai jorrar de dentro de você, e quando essa água começar a jorrar, você vai entender, eu não preciso mais agir assim, eu não preciso mais me comportar assim, eu não preciso mais falar dessa maneira, eu não preciso ter mais essa atitude a qual eu tenho tido. Porque o interessante dessa palavra dessa mulher, porque eu estou falando de águas vivas. Eu comecei com Isaac, sem ter que estar brigando, e muitas das vezes não é para brigarmos, não é para brigarmos. E ele não brigava. Ele falava, não, eu vou para ali, tem um poço ali, está entulhado, mas eu vou cavar. Eu vou dar ordem para os meus servos cavar, porque aí a gente pensa assim, mas não foi ele que cavou. Mas ele era um homem de posses, mas ele tinha subordinados que ele dava ordem. Porque a gente precisa dar ordem para aqueles que trabalham para a gente. E ele dava ordem, então a direção era de Isaac, vai para aquele poço ali, cava ali. E aí ele achava água, porque Deus é fiel, porque Deus entendia que ele estava limpando um lugar onde já tinha havido água. Porque essa atitude que cada um começa a ter, de entender, tem tudo na minha vida que tem que ser arrancado. Deus vai vendo que a gente está permitindo com que Ele trabalhe em nossas vidas. Aí Ele vai agir. E quando Isaac dava ordem, Deus dava vitória. Tirava aqueles entulhos e a água jorrava, a água brotava. Irmãos, em nome de Jesus, vamos deixar essa água jorrar em nossas vidas. Vamos fazer a diferença, vamos andar na contramão desse mundo. Se a bênção já está sobre a tua vida, onde você for, ela vai te acompanhar, diz a palavra. E você vai dar frutos, e vai germinar, e vai ter água para você saciar a tua sede, saciar da tua família, porque aqui vai falar de uma fome, mas que mesmo assim, a gente vai ver na palavra que o Senhor abençoou Isaac, mesmo naquela situação de fome. Mesmo na situação contrária, Deus abençoou Isaac, multiplicou ele, a ponto daquele povo começar a implicar, a se incomodar com aquilo que estava sobre a vida dele. Foi herdado de Isaac a bênção que estava sobre a vida do seu pai. Mas houve uma ordem: se você se conduzir da maneira que o seu pai se conduziu nessa terra, a bênção vai se estender, a bênção vai permanecer. Sempre há um porém de Deus para a vida da gente, irmãos. Não é de qualquer maneira que essa bênção se estende, não é de qualquer maneira que essa bênção permanece na nossa vida, não. Tem que fazer a vontade do Senhor, tem que se enquadrar naquilo que o Senhor tem como propósito. E aí a gente vê Isaac vivendo a experiência dele.
exalando o bom perfume de Cristo, mostrando que ele estava seguindo uma direção a qual Deus tinha dado para ele. E aí a Bíblia vai dizer que ele cava esse poço, o terceiro poço, e não porfiaram. Por isso chamou o seu nome Rebote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali em Berseba. Irmãos, Isaac, ele tinha que ter ido direto para Berseba, ele não tinha que ter parado em Gerar. E aí, chegando lá, a Bíblia vai dizer que ele cava o Reobote, ele deixa dando água ali, ele vai para Berseba e diz: e apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, de teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te abençoo, eu abençoar-te-ei e multiplicarei a tua... Irmãos, isso é palavra de bênção para a nossa vida. Olha o que o Senhor está falando. Eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas não, irmãos. O Senhor é conosco. Ele está falando: porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Por amor ao pai dele. O pai dele partiu, morreu, mas deixou a herança sobre a vida de Isaac. Isaac teve que seguir nos propósitos daquilo que seu pai seguia, para que ele pudesse viver as bênçãos da plenitude daquilo que Deus tinha para a vida de Isaac. Isaac não brigou, Isaac não contendeu, Isaac só entendeu que precisava ir para outros poços e cavar e tirar tudo que era entulho para que ele pudesse achar água. Ele achou água, ele bebeu da água, ele ofereceu aquela água e depois ele sai daquele lugar, ele vai para Berseba, o Senhor se apresenta para ele e confirma a bênção dele. É por isso que precisamos estar na casa do Senhor, é por isso que precisamos estar ouvindo, lendo essa palavra, para que o Senhor confirme as bênçãos dele sobre a nossa vida, e dali ele vai viver o que Deus tem para a vida dele. E aí, por isso que o Senhor me remeteu a um poço de uma mulher também, numa situação contrária da vida dela, mas que chega um momento, eu sei lá o que essa mulher falava com Deus, sem conhecer a Deus, para que fosse o Senhor falar em João 4,4 que era necessário ele passar por aquele lugar, naquela hora, naquele momento. O Senhor não chega atrasado não, irmãos. Tem pessoas que o Senhor está encontrando na hora certa, no momento certo, no lugar certo, porque é necessário. É necessário pessoas que muitas das vezes já estão condenadas por esse mundo, pessoas que muitas das vezes já não têm mais credibilidade, até pelo fato das atitudes, do comportamento, mas o Senhor vê necessidade de ir de encontro àquelas pessoas e apresentar a palavra, a água da vida. E o Senhor está falando nessa manhã: deixa eu tirar esses entulhos, porque só Ele tira. Mas para que esses entulhos sejam tirados de nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que tem entulhos e deixar Ele tirar. O problema é que muitas das vezes são entulhos que a gente acostuma a permanecer, a gente acostuma com esses tipos de entulhos na vida da gente, e a gente começa a achar que é normal termos uma conduta que não condiz mais com a palavra, que não glorifica mais o nome do Senhor. Ah, não, mas está todo mundo assim, está todo mundo agindo assim, todo mundo faz assim. Aí a gente escuta, né? As mães, nós que somos mães, nós que já tivemos mães, mas a gente não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é alguém que Deus viu uma necessidade. Não sei aonde o Senhor precisou ir para se apresentar, mas se nós estamos aqui, em algum lugar você estava e Ele foi se apresentar para você, como foi com a mulher de Samaria, para apresentar uma água que iria jorrar. E eu te pergunto e me pergunto: o que tem jorrado de dentro de nós? Ressentimentos ainda? Mágoas ainda? Meu Deus, até quando? Até quando? Até quando a gente vai deixar esses ressentimentos, essas mágoas? Até quando esses entulhos vai fazer parte da vida da gente?
Por que a gente não é livre? Por que a gente não é saudável? Por que a gente não é equilibrados? Por que esses entulhos têm que permanecer se a água já nos foi oferecida? A água tem sido oferecida todos os dias. Quando você entende que você precisa meditar na palavra, quando você acorda para vir para um culto de manhã, a água tem sido oferecida a todos os dias. Por que não mudam? Por que não há uma transformação? Deus quer, irmãos. Deus quer nos saciar. Irmãos, eu fui para Mato Grosso, eu vivi uma experiência linda com uma família linda. E eu entendi que o Senhor precisou me levar para aquele lugar para fazer uma obra, para que pudesse jogar por terra a religiosidade, para que Ele pudesse agir, para que Ele pudesse falar, para que Ele pudesse mostrar que Ele é Deus, que acompanha a gente a todos os momentos. E a gente vai vendo, irmãos, o cumprimento da promessa. O Senhor tem sido fiel. O Senhor é poderoso. E o Senhor está falando, abre mão desses entulhos. Seja sincero com a palavra. Vê o que vai edificar. Porque a gente tem que liberar palavras que edificam, irmãos. Há uma nuvem de testemunha. Estamos sendo observados principalmente pelo Senhor. Eu sempre falo, eu amo a palavra de Daniel. Porque Deus viu inocência. Seja inocente. Foge daquilo que não glorifica o nome do Senhor, irmãos. Não é para edificar, não estou compreendendo, não estou entendendo, estou fora disso tudo. Porque tem coisas que nós não entendemos. Para que a gente vai se meter numa área que não nos compete, que a gente não entende? Tem áreas, irmãos, que são áreas espirituais. Aí a gente não consegue entender. E a gente começa a falar coisas que não glorificam o nome do Senhor, que não vai edificar ninguém, nem a nós mesmos. Isaac entendeu que aquele poço, os poços do seu pai, que os filisteus tinham entulhado, dava água, tinha água. E ele acreditou, eu vou limpar, até chegar o momento que eu veja que já está saindo água desse poço. Aí veio a confusão, irmãos, em nome de Jesus. Cada passo que a gente der favorável à palavra, favorável ao Senhor, se levantará alguém para porfiar contra a gente. Alguém vai se levantar. Mas a gente precisa entender, não, eu vou cavar em outro poço e vai ter água. Tem que ter água, tem água dentro de nós. O Senhor falou, você vai beber, para a mulher samaritana e vai jorrar água. E a mulher volta para a cidade testemunhando, evangelizando. E todo mundo acredita que aquela mulher tinha tido um encontro diferente, porque ela já não era mais a mesma. Aquele povo volta para querer ver quem estava ali naquela fonte, na fonte de Jacó. Ela bebeu daquela água para que a vida dela pudesse ser mudada. A gente não vai mudar se nós não bebermos da água. Quem é que oferece essa água? A palavra, através do Santo Espírito de Deus. Todos nós temos esse Santo Espírito de Deus na vida da gente. Desde o momento que a gente aceita esse Senhor, Ele nos sela. E é essa presença que vai fazendo essa obra na vida da gente, para que a gente jorre águas vivas, para que a gente sacie a nossa sede e a sede daqueles que estão à nossa volta também. Como a gente começa a dar frutos também. E aí a gente entende, tem pedradas, porque tem frutos. Ninguém recebe pedradas se não tiver frutos. Tem frutos na tua vida que tem alimentado pessoas. E é isso que precisamos entender. Que quando nós entendemos isso, nós não trazemos para o nosso pessoal. Não, a gente entende, não. Eu posso não estar fazendo aquilo que eu ainda queira fazer, mas já tem algumas coisas que eu tenho feito e tem agradado o nosso Senhor. Eu sempre falo, irmão, todos nós temos essências boas dentro de nós. Só que a gente pode escolher o que a gente quer exalar. Porque no mundo que a gente vive, a gente pode querer exalar um mau cheiro, mesmo dizendo que a gente serve a Cristo. Mas a gente pode exalar o bom perfume.
É escolha de cada um. É entendimento dessa palavra. É compreender aquilo que Deus está falando conosco. Para que a gente exale o bom perfume de Cristo. Para que a gente faça realmente a diferença na nossa caminhada, na nossa trajetória. Como foi que essa mulher que vivia uma vida errônea, mas que foi necessário Jesus ir ao encontro dela, irmãos. O Senhor veio ao nosso encontro mesmo sabendo quem nós éramos. E nos apresentou algo que só Ele pode nos apresentar. Água da vida. E é essa água da vida que tem que saciar a nossa sede. Porque se a gente beber dessa água, essa água ela vai fluir. Ela vai fluir na nossa vida e vai fluir na vida daqueles que estão à nossa volta. Tira os entulhos nessa manhã. Acaba com isso, para com isso. Chega uma hora que a gente tem que falar, não quero mais viver assim. Não quero deixar mais a minha carne prevalecer. Não quero mais deixar a minha carne falar mais alto. Não, eu quero viver. Eu quero que o Espírito que habita em mim prevaleça na direção daquilo que Ele está mandando. Daquilo que Ele está falando. É se permitir, é deixar-se levado. Hoje já não vivo mais, mas quem é que vive em nós é Cristo. A Bíblia vai dizer que de uma fonte não jorra 2 tipos de água. Porque muitas das vezes nós achamos sermos usados por Deus não quer dizer que Deus está se agradando. Sermos usados por Deus não quer dizer que tem garantia de salvação, não, irmãos. Deus vai nos usar. Vai nos usar para abençoar vidas. E a sua vida de que maneira? Quando que você vai viver as suas promessas? Quando você vai viver os teus milagres? A gente precisa entender que ser usado, ter unção, ter autoridade, não quer dizer que já estamos com a garantia da nossa salvação, não. Não quer dizer que o Senhor está se agradando, não. Porque se fosse assim, a gente via da forma que Balaão fez, querendo matar a jumenta, porque ele já não discernia mais. Que aquela jumenta que estava carregando ele todos aqueles anos, nunca tinha tido um comportamento daquele. E de repente aquela jumenta que está vendo o anjo que estava com a espada, que ia matar ele, aquela jumenta com zelo, com cuidado daquele homem, e aquele homem chicoteando aquela jumenta. E ele não parou para pensar, meu Deus, essa jumenta nunca fez isso, tem que estar acontecendo alguma coisa. E quantas das vezes a gente não percebe? A gente já está tão envolvido com aquilo que ele já tinha colocado no coração dele para fazer, que ele não percebeu que aquele animal que acompanhava ele anos e anos e anos, estava ali naquele momento com um comportamento diferente. O comportamento que era preservar a vida de Balaão. E muitas das vezes tem pessoas tentando nos alertar para preservar a nossa vida. E a gente não consegue entender, e a gente não aceita, e a gente não compreende. A gente sempre está querendo o meu mal. Ah, não, está querendo que eu mude. Não, quem quer uma mudança é a palavra, é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Então que nessa manhã, deixa esses entulhos, deixa aqui no altar, para que o nome do Senhor possa continuar sendo glorificado. Para que a gente possa ir aprendendo, para que a gente possa ir vivendo as bênçãos que Deus tem para a vida da gente, as promessas que Deus tem para a vida da gente, porque Deus tem coisas grandes, irmão. Deus tem coisas grandes para esse lugar, Deus tem coisas grandes para a vida de cada um de nós. Irmãos, o Senhor, Ele vai fazendo coisas, o Senhor tem feito coisas, eu tenho vivido coisas sobrenaturais. E eu entendo que são as promessas de Deus se cumprindo, porque eu tenho dito aqui, se foi Deus que falou, Ele é fiel para cumprir. Mas aí, para que se cumpra também, a gente tem que estar dentro do projeto de Deus, porque aqui o Senhor vai falar para Abraão, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, do teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Irmãos, aqui o Senhor está liberando uma palavra de bênção. E uma palavra de bênção em todas as áreas. Uma palavra de bênção que Ele tem para cada um de nós.
Mas Ele está falando, não temas, eu sou contigo. E quando Ele fala, entra no propósito daquilo que eu tenho para a tua vida, começa a fazer a minha vontade, começa a fazer o meu querer. Aí nós vamos viver o tempo das bênçãos de Deus. Aí vai chegar o tempo das tuas bênçãos. Aí vai chegar o tempo das realizações, daquilo que está guardado, daquilo que você tem lembrado, daquilo que Ele tem confirmado. Mas vai se cumprir o propósito de Deus. Mas é necessário esses entulhos. Arranca, irmão. Deixa Deus tirar. É uma manhã que o Senhor está falando. Na tua vida já tem água. E esses sentimentos têm entulhado. Mas o Senhor nessa manhã, Ele quer arrancar. Se permita. Deixe Deus fazer essa obra. Tira tudo isso. Joga tudo isso fora. Começa a viver dentro dessa fonte. Uma fonte inesgotável. Uma fonte onde você vai se banhar. Uma fonte onde você vai poder mergulhar. Uma fonte onde você vai poder oferecer e dar para outras pessoas também. Uma fonte de águas vivas. Uma fonte que Ele fala, bebe, bebe, bebe. Vai saciando a tua sede. Porque quanto mais você beber da palavra, quanto mais você se aproximar desse Santo Espírito, não tem como esses entulhos ficarem parados ali naquele lugar, não. Você vai bebendo, tudo que é entulho, tudo que não edifica, tudo que não glorifica vai sendo arrancado, vai sendo tirado. A gente vai sendo liberto, a gente vai se sentindo livre. A gente já não carrega mais uma mochila de ódio, de ressentimento nas nossas costas, não. Nós somos livres porque bebemos dessa água, porque chegou um momento da nossa vida que foi necessário Jesus nos buscar onde nós nos encontramos para falar, eu tenho água. Aleluia. E a água que eu tenho você não conhece. E a água que eu tenho você ainda não bebeu. E a água que eu tenho só eu posso te dar. Você quer beber dessa água? Beba dessa água. Beba dessa água. Que vai começar a fluir o teu pensamento, o teu olhar, a tua atitude. Irmãos, há mudança. Há mudança, irmãos. Só através desse Senhor há mudanças. Não tem como a gente ficar 30, 40, 50 anos. Ai, mas é difícil. Ai, mas é a minha carne. Não, irmãos, pelo amor de Deus. É Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não está mais no tempo de ficarmos arrumando desculpas para continuar no erro, para continuar agindo de uma maneira que não condiz com a palavra, para continuar fazendo aquilo que a carne gosta, satisfazendo a carne e entristecendo o Santo Espírito de Deus que habita em nós. Que nessa manhã, no nome de Jesus, eu não sei quais são os entulhos. Eu sei que na nossa oração, na meditação da palavra, a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, arranca. Senhor, tire. Senhor, me ensine. Se quebrantar diante do Senhor. Se arrepender diante do Senhor. Pedir ao Senhor para trabalhar. Para que a gente possa ser instrumento de Deus nessa terra. Para que o nome dele possa ser glorificado. Beber de uma água que sacia, uma água que vai saciar, que você vai entender, eu não preciso mais agir dessa maneira, eu não preciso falar mais dessa forma, eu não preciso mais me comportar dessa maneira. E aí nós vamos ver a obra de Deus na nossa vida. Nós vamos ver se cumprindo as promessas de Deus. Aleluia. Nós vamos poder saciar a sede de muitos que ainda estão sedentos, que ainda tem muitas pessoas sedentas, ainda tem muitas pessoas que vai precisar se chegar a ti para se alimentar do teu fruto. Tem frutos, irmãos. Tem essência de algo bom dentro de nós. Aquela mulher vivendo daquela forma. O Senhor viu necessidade, porque o Senhor conhecia o interior daquela mulher. O Senhor viu necessidade. Tem uma mulher que está envergonhada. Tem uma mulher que sofre perseguições. Tem uma mulher que está sendo desdenhada pelo comportamento dela. E se eu não for até ela não vai sair dessa situação. Então hoje a minha necessidade é passar em Samaria.
e conversar com aquela mulher e ter um particular com aquela mulher e mostrar para ela: eu te conheço, filha. Aleluia. Eu vim aqui te oferecer algo e a escolha é sua, porque o que eu te ofereço hoje não é essa água que você está tirando desse poço. Eu estou te oferecendo a água da vida. Eu estou te oferecendo uma água que vai saciar a tua sede, que vai organizar a tua vida, que vai alinhar para o propósito que eu tenho na tua vida. Eu estou aqui te oferecendo algo que ninguém te ofereceu. E se você entender, e se você aceitar, você vai beber e vai saciar a tua sede. E essa mulher, ela entende, ela compreende aquele momento. E ela sai daquele lugar em alegria. Ela já não sai mais triste, ela já não sai mais se sentindo humilhada. Ela não sai dali mais de cabeça baixa. Ela não sai dali se sentindo mais condenada com os olhares, não. Ela sai de cabeça erguida. E ela chega naquela cidade, ela fala: eu encontrei um profeta. Eu encontrei alguém que sabia quem eu era, que me conhecia e que falou comigo de uma forma carinhosa, falou de uma maneira de amor, sabendo quem eu era, me ofereceu algo, e ele está lá na fonte de Jacó. Aleluia. E aquele povo correu para aquele lugar para ver Jesus naquele lugar, irmãos, em nome de Jesus. A gente não pode ser, a gente tem que ser ponte para as pessoas chegarem a Jesus. Aleluia. Você tem que ser ponte, você não pode ser barreira, você não pode ser muralha, você não pode ser empecilho, você não pode ser entulho. Nós precisamos ser ponte. Aleluia. Nós precisamos ser ponte para que as pessoas cheguem até esse Senhor. Porque da mesma maneira que nós chegamos, da mesma maneira que foi necessário um dia Ele nos encontrar, ainda tem pessoas que através de mim e de você vai conhecer esse Senhor, vai receber dessa água, vai entender que o Senhor não foi naquele lugar, naquele poço, para acusar aquela mulher, não. Ele foi ter um particular com ela e mostrar para ela: filha, sozinha tu não sai dessa situação, mas comigo tu sai, tu muda de vida, tu vai ser transformada e o meu nome vai ser glorificado. Que nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração e que você reflita de que maneira você tem agido, de que forma você tem se comportado, o que tem saído dos teus lábios. Será que o momento da adversidade, ao invés de você se acalmar e liberar uma palavra de bênção, você fica brigando, você fica contendendo, você não crê que Deus já derramou a bênção sobre a tua vida? Você tem que ficar brigando, você tem que ficar escandalizando o nome do Senhor, porque muitas das vezes é o que estamos fazendo. Quando a gente não entende que a bênção já está sobre a nossa vida, que aonde nós formos ela vai nos acompanhar, a gente fica escandalizando o nome do Senhor, servindo de muralha, servindo de impedimento, servindo de entulho. E aí as pessoas que estão à nossa volta, o que a gente vai ouvir? Ser crente igual ela é, eu não quero. Tá na casa do Senhor igual a ela, eu não quero. Tá servindo a esse Senhor igual a ele, eu não quero. Irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é manhã de tirarmos os entulhos. É manhã de permitirmos que o Senhor tire esses entulhos, para que a gente flua, para que a gente viva as promessas de Deus, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Santo é o teu nome. Nós vamos ceiar. Mestre, chama para ceiarmos nessa manhã, para nos assentarmos à mesa. Onde nós tivemos o batismo, foi lindo, uma bênção. E a gente ora para que todos que conheçam esse Senhor queiram passar por essa experiência. E a gente sabe que nós fazemos no segundo mês, no segundo domingo de cada mês, e nós cumprimos uma ordenança que o Senhor deixou, que é o batismo e a Santa Ceia. E eu te convido você a se assentar nessa manhã, nessa mesa, porque nós sabemos que é algo de Deus, e a gente sabe que muitas das vezes nós somos tão condenados, tão acusados. Me aborreci, estou triste, briguei com meu marido, briguei com meu filho. A gente não consegue entender
que o inimigo da nossa alma, ele vai sempre querer nos tirar da presença desse Senhor. E muitas das vezes a gente pode se assentar e se arrepender, mas aí a gente prefere não sentar. Aí tá chateado, aí esquece que esses elementos têm poder de trazer alegria. Mas que no nome de Jesus, irmãos, que nós possamos entender o que essa palavra quer nos transmitir a cada dia. E o mais lindo é que quando você começa a entender, você vai ver que essa palavra está transmitindo algo para a sua vida, para o teu particular, para o teu íntimo, para que você entenda que você pode sim fazer toda a diferença. Que você pode sim andar na contramão desse mundo. Que você pode sim não permitir mais que a tua carne, nem que o inimigo da nossa alma prevaleça sempre. Porque sempre ele se apresenta de uma maneira, e na maioria das vezes sempre ele prevalece. E como é bom quando a gente passa a entender que o que tem que prevalecer é o Santo Espírito de Deus. Porque é Ele que habita em nós, é Ele que direciona a nossa vida, é Ele que tem sido a nossa bússola. Então o que tem que prevalecer é o Santo Espírito de Deus. Eu costumo dizer para esse Santo Espírito Santo de Deus, ele prevalecer, a gente vai perder em algumas áreas. Mas só que não perder bom, irmãos. Porque a gente perde pro mundo, mas a gente ganha tanto em Deus. Perder pro mundo, irmãos, é a melhor coisa. Tudo que a gente perde pro mundo, a gente ganha no céu, a gente ganha pra Deus. Um Deus vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que é soberano. Só que na maioria das vezes a gente quer ficar preso nesse mundo. A gente prefere ganhar no mundo, perder pra Deus. Mas a gente ainda não virou a chave de entender que eu perca pro mundo, mas não perca o meu relacionamento, não perca a minha intimidade, não perca a minha sensibilidade, não perca os privilégios que eu tenho tido com esse Senhor. Pro mundo a gente tem que perder mesmo, irmãos. A gente não pode mais perder para esse Deus que já nos ofereceu essa água viva, essa água que tem jorrado dentro de nós, essa água que jorra dentro de você. Mas não é uma água que vai oscilar, não. Tem que ser uma água viva que tem que jorrar dia e noite de dentro de nós. Não é uma oscilação, hoje tem água viva, amanhã não tem, não. É uma água viva que jorre. Perca para o mundo, mas não perca para Deus, irmãos. Abre mão do mundo, abre mão dos entulhos, abre mão da maledicência, da fofoca, da falsidade. Abra mão de tudo isso, irmãos. E ganha nos céus, ganha de Deus. As recompensas terrenas virão do Senhor quando a gente começar a entender o que a gente precisa abrir mão no terreno. Ai, irmão, é um privilégio, irmão. É um privilégio a gente entender que nós estamos de passagem, que somos peregrinos, que a nossa mansão celestial já está pronta, que tem um lugar de delícia, tem uma mesa preparada para nos assentarmos e Ele vai nos servir. É um privilégio que todo mundo tem que desejar. Então que nessa manhã se assente à mesa. Você que passou pelo batismo ontem, se alegra. É a melhor escolha que fazemos. E como é bom quando a gente vence. Quando a gente vence, quando a gente escolhe, quando a gente fala, eu sei que eu não estou pronto, eu sei que eu não estou preparado, mas eu entendo que é necessário eu fazer essa escolha, é necessário eu dar esse passo, e pode ter certeza, Deus vai cuidar de você, Deus vai te ajudar, você vai crescer, você vai desenvolver na fé, porque você teve a atitude de dar o primeiro passo você já deu, o resto é com Ele agora. É Ele que vai fazer a obra sem condenação. Ele que vai te chamar no particular e vai falar: filha, já não condiz mais, tá, filha? Já não condiz mais, filha, filho, já não condiz mais, filho. É Ele que vai falar.
para aquela mesa que vão estar falando mal de crente, não é para a mesa que vão estar falando mal do reino, não, 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 não é essa mesa. É uma mesa que tem alimentos, é uma mesa que nos dá entendimento, é uma mesa que nos traz uma nova sabedoria, é uma mesa que nos dá uma direção. Uma direção. E Deus quer dar essa direção nessa manhã. O Senhor se encontra no nosso meio. O Senhor se encontra e o Senhor está falando. Tenho chamado meus filhos para uma particularidade, sem exposição. Deus não tem humilhação, Deus não tem vergonha, mas nós precisamos entender que se nós não ouvirmos essa voz, não vai ser Deus que vai trazer humilhação e vergonha, não. É Deus. Ele não precisa fazer isso. Ele quer particularidade com Ele. Mas aí a própria atitude que estamos tendo é que vai trazer a humilhação, vai trazer vergonha, vai trazer exposição. Para que vamos viver isso se Deus não tem mais isso para nós? Deus não tem mais isso. Deus não tem mais humilhação. Deus não tem mais exposição. Não, Ele não tem mais isso, não. Para que a gente vai querer viver isso? Foge disso. Sai disso. Corre disso. Vem pra mesa. Vem beber da água. Vem saciar a tua sede. Vem nessa manhã. Vem. O Senhor nos chama. O Senhor nos chama nessa manhã para você se assentar, para você beber da água, para você se alimentar. Tem de tudo aqui na mesa. Tem um alimento que você deseja, que vai te saciar. E você vai sair daqui regozijando, como aquela mulher de Samaria. Você vai voltar para Beceba e Deus vai te apresentar a ti e vai falar: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou teu Deus. Não temas, porque eu vou te abençoar. Vou multiplicar a tua semente. Ai, irmão, tem sementes aqui que vai começar a germinar. Eu creio, aleluia. Tem sementes aqui que vai começar a frutificar. Deus fala nessa manhã que tem um novo tempo chegando para esse lugar, para as nossas vidas. Mas o Senhor também fala: fiquem atentos, fiquem na torre de vigia. Fiquem na torre de vigia, porque tem um novo tempo. Tem um novo tempo chegando para nossas vidas. Muitos testemunhos virão, acontecerão, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Fica atento, fica na torre de vigilância. Não creia que você vai ficar de fora, não. Mas entenda, para o propósito se cumprir, levantes virão, perseguição virão,